Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo em mais uma live sobre fundos imobiliários e hoje um tema muito interessante. A gente vai discutir aí sobre essa mudança, né, da gestão, da administração, do RBCO. Daqui a pouco o pessoal vai explicar para vocês. Já de antemão, pré-apresentando, quem está aqui comigo, Yuri Belorskorsky, Head de Imobiliários da More Invest, o André Freitas, que é CEO e CIO da Red Investments, e o João Toasa, que é responsável pela gestão dos ativos corporativos e logísticos, também da Red Investments, tá? Eles estão aqui comigo já no backstage, vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes disso, quero lembrar vocês duas coisas. Primeira delas, cupom de desconto aqui em cima, tá aqui, de cá, aí. 50% de desconto no cupom aí para o nosso FII Experience. Então, quem quiser participar do nosso evento presencial aí em São Paulo na semana que vem, não percam, tá aí para vocês o cupom de desconto. E também uma coisa bem legal que eu tenho para falar para vocês. Nós vamos sortear na live de hoje um ingresso totalmente gratuito, sorteio mesmo. Então participe, o link já está fixado no chat para vocês, então participe aí do sorteio, tá bom? De uma vaga aí no FII Experience. Bom, e a última coisa, antes de colocar o pessoal na tela, eu também vou colocar no chat um link que é de uma pessoa que me procurou, um investidor que me procurou, ele é do XPCM, XP Macaé. Ele pediu para eu divulgar o o link do Telegram, que eles estão aí se organizando para conversar mais com a gestão, com a administração do fundo, para entender melhor essa questão de locações, vacância, etc. Então se organizem lá, está divulgado, está aí o link na tela para vocês. E o último recado de vez, amanhã o time da Alianza vem aqui para explicar melhor a venda do imóvel Clariant e também vamos falar sobre a mudança do FOF lá deles, né? O AFOF agora não é mais AFOF, mas tem uma mudança de regulamento, umas coisas bem legais também, que vocês vão acompanhar comigo amanhã às 8. Então vamos lá, sem mais delongas. Yuri está aqui, o time da Red está aqui. Sejam todos bem-vindos, Yuri, João e André. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, professor, pelo convite. Maravilha. É sempre um prazer aqui esse canal para poder conversar com os investidores dos fundos imobiliários. Eu acho que essa transparência toda, que você foi um dos precursores aí nesse mercado, né? É sempre muito importante para o nosso mercado de fundos imobiliários. Maravilha. O André, passo a bola para você. Obrigado aí pelo convite para estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui participando do teu programa e poder estar esclarecendo qualquer dúvida que os investidores possam ter em relação ao RBCO. Maravilha. Bom, muito rapidamente, muito sinteticamente, André, você já está com a bola aí, uma síntese muito rápida da Red e depois eu passo para o Yuri também, mas muito rápida mesmo, só para a gente ter uma noção aí hoje da gestora. Bom, a Red é uma gestora de fundos imobiliários, ela tem aqui hoje sob gestão algo como 8 bilhões de reais, são acho que 18 fundos imobiliários hoje, divididos em algumas verticais. A gente tem 2 fundos de desenvolvimento, que é um fundo de logística, é o Red Desenvolvimento Logístico, que está fazendo um galpão em Varginha, Minas Gerais. Uhum. O outro fundo é o Red Design Office, que está fazendo edifícios de escritório, boutique, aqui em São Paulo. Depois ele tem toda uma vertical focada em shoppings, tá? Que é a vertical que a gente tem maior under management, perto de 3 bilhões, são participação em 18 shoppings. Temos também um fundo de fundos e um fundo de CRI, que são os fundos de papel, é outra vertical. Depois temos aqui que o João comanda a parte de logística e edifícios corporativos. E, por fim, temos... Aí temos um FIAGRO, mas que não está nessa gestora, está na outra gestora que nós temos aqui, que é a Red Alternative Investments, tá? É o FIAGRO FIDIC, tá? Maravilha. Yuri, passo a bola para você para falar um pouquinho da MOR, né? E assim, eu acho que é muito importante que você apresente a MOR aí para todo mundo, que está a primeira vez aqui no nosso canal. Então, vamos lá, um pouquinho da MOR aí para a turma. Claro, obrigado. A MOR Invest é uma gestora de investimentos, tá? De fundos de investimento. A gente surgiu em 2011, fazendo várias verticais, né? E hoje a gente basicamente focou nas verticais de asset management. Então, hoje a gente faz a gestão apenas de fundos de investimentos, não faz uma gestão de patrimônio. Então, a gente cortou exatamente esse lado da empresa. Hoje a gente gera aproximadamente 1,8 bi
em ativos, e a gente tem duas verticais aqui principais. Os fundos de investimento em crédito privado, e a área imobiliária, que investe aí majoritariamente em ativos imobiliários. Então, a gente surgiu através de um FOF, que é o MOR11. Esse FOF hoje está com mais ou menos uns 220 milhões de patrimônio, e a gente foi criando algumas outras verticais junto com a área de crédito. Então, hoje, a gente tem o FOF, a gente tem um fundo de CRI, que é o MORC11, o MORC11, que é um fundo de CRI High Yield, e temos um fundo, um hedge fund de crédito privado, de crédito imobiliário, desculpa, que faz CRI, compra fundos de CRI, etc. Um fundo que está pequenininho hoje, mas que em breve vai crescer. Chama MATV11, maior gestão ativa de recebíveis. E fora isso, a gente tem começado algumas estratégias de permuta, de desenvolvimento residencial, principalmente, e aí muito em linha do que a gente faz com os fundos de CRI, nas originações dos ativos que a gente tem aqui na casa. Maravilha. Yuri, a bola já estando com você, eu vou te perguntar objetivamente, tá? Primeiro, o que motivou essa chamada da Assembleia do RBCO? E simples, objetivo e direto, por que a RED? Claro, obrigado por essa pergunta, acho que é legal a gente começar dessa forma. A gente nós nos tornamos cotistas do RBCO, né? Lá nos idos do final de 2020, começo de 2021, a gente entendeu que existia caiu muito, né, o valor do mercado secundário, agora, obviamente, caiu muito mais do que tinha caído. A gente entendia que estava com um nível de desconto já razoável para a estratégia que eles tinham e que havia a possibilidade alta de resolver a vacância do fundo, e resolvendo a vacância do fundo, o fundo tem muito valor, né? Dentro dessa perspectiva, a gente, enfim, como investidor, começou a entender que essa vacância estava demorando muito mais que o esperado para acontecer, para sair, né, para conseguir ocupar esses lugares vagos, e que pelo fundo ter uma alavancagem razoável, esse tempo era muito crucial, né? Então, quanto mais o tempo foi passando e essa alavancagem continuava presente no produto, mais essa parte do passivo são os CRIs, né, que foram usados para alavancagem de compra dos imóveis, eles foram aumentando. E, por outro lado, a geração de retorno caixa do fundo ficava estacionada num valor muito, muito baixo. O que a gente entendeu é que precisava ter alguma movimentação na gestão do fundo para que buscasse alternativa ao invés de continuar na mesma estratégia que claramente não estava funcionando. Então, a gente, nesse sentido, tá, a gente começou a buscar gestores que pudessem assumir a gestão do fundo. Não vou mentir, tá? Acho que parte uma das ideias que a gente teve nesse processo foi realmente trazer o fundo aqui para a Mora Invest, tá, dentro dessa proposta, para a gente fazer a gestão desse fundo. E o que a gente entendeu assim, por óbvio, né, que isso não seria o melhor caminho para os cotistas, né? Acho que, claro, para a Mora Invest a gente ganharia taxas de administração, acho que a gente ganharia, assim, teria um aumento de recurso financeiro para a gestora por ter um de fundo a mais, mas o que a gente entendeu é que a Mora Invest não estava preparada, pelo menos no momento, para assumir isso, e que teriam outras casas que fariam isso com muito mais primazia. Então a gente começou uma busca, né, por outras gestoras que pudessem fazer esse projeto, e no meio do caminho a gente encontrou outros investidores que também estavam com a mesma cabeça, e também tinham começado uma busca por outras gestoras para poder chamar essa assembleia. Até quando você vê, né, a assembleia que foi chamada, não foi uma assembleia chamada somente por nós, né? Foram nós, em conjunto com alguns outros investidores, que representam uma casa grande, que chamou essa assembleia. Então, essa busca ela aconteceu por algum tempo. No final, a verdade é que a gente ficou entre duas gestoras para assumir essa gestão do fundo, não para assumir, né, mas de propor que assumisse. E, no fim, a gente escolheu a RED pela RED ter esse histórico bem grande, né, de solucionar alguns fundos que estavam
enfrentando dificuldades, assim, por assim dizer, né? Então, você tem um histórico bem positivo, eu deixo para o time da Red expor esse histórico, que foi boa parte do que convenceu a gente de que realmente esse era o melhor caminho. Então, você tem uma flexibilidade, uma musculatura dentro da gestora que era capaz de pegar um fundo que, assim, na nossa visão, tem muito valor, assim, tem ativos que têm valor, que está num preço realmente muito descontado e que, tendo uma gestão um pouco mais ativa, tendo uma gestão com uma musculatura boa e robusta por trás, vai ser capaz aí de ser um case de sucesso. Maravilha. Pessoal, mais uma vez eu lembro, hein? Sorteio do FII Experience, está aí o link fixado no chat. Participe até umas 7h20, a gente deixa vocês participarem. Depois a gente tem que fechar para pegar o resultado. André e João, agora eu deixo vocês dividirem, né? Como é que foi esse processo? Teve essa questão da identificação de cotistas, que inclusive é um tema que está sendo debatido aí, um novo entendimento, ou um tema sendo mais debatido pela própria CVM. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo também, tá? E já emendando, André e João, como é que vai ser esses próximos passos, já que nós estamos, eu acho que há 3 dias da mudança da administração efetivamente, né? Então agora a bola está com vocês aí, vamos lá. Bom, Baroni, vou começar falando desse entendimento da CVM e a gente tem aí os próximos passos já detalhados e vou deixar para o João explicar quais vão ser. Primeiro, para a gente não incomoda a identificação. Eu acho que, na verdade, você fazer um movimento como esse, eu acho que é legítimo, ou seja, está dentro do regramento institucional que a CVM pôs para o nosso mercado. Então, é natural que quando há um descontentamento ou com o gestor, ou com o administrador, ou com algum fato relativo ao fundo, e com o investidor, que no fundo ele é o dono do fundo, né? O dono do fundo é o investidor, que ele manifeste o seu descontentamento e que ele tenha a possibilidade de tentar, vamos dizer assim, mudar a situação em que ele se encontra, não é? Então, eu acho que não é usual, mas é legítimo. Então, como é legítimo e está dentro aí do regramento que a gente tem para os fundos imobiliários, eu acho que não tem problema nenhum em você identificar os cotistas que pedem a convocação, né? Eu acho que o mercado tem que se acostumar mais com isso, é natural que as pessoas procurem defender os seus interesses de uma maneira legítima, né? Então, com relação a isso, eu não tenho grande receio dessa identificação. A gente, quando participa desses movimentos, também pode se identificar, não tem problema nenhum. O importante é que o mercado funcione, que os quóruns sejam atingidos e que, se você conseguir atingir o quórum, você faça a mudança que você quer. E se o mercado não atingir o quórum, você reconheça que não conseguiu convencer os demais, né, para atingir um quórum mínimo e efetivar essa mudança. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter esses quórums justamente para dar algum conforto para o gestor administrador, mas oferecer a possibilidade do investidor mudar a situação em que ele está, né? Então, basicamente, é isso que eu acho dessa questão da identificação dos cotistas. Com relação aos próximos passos, né, que nós vamos assumir, quando assumirmos a administração, a gente tem já um mapa do que a gente pretende fazer, inclusive já começamos as visitas aos imóveis, né? E estamos tentando entender a situação de cada um, é óbvio, não temos ainda as informações todas, porque elas só virão para cá à medida que nós nos tornarmos os administradores do fundo, e aí, então, nós vamos ter condição de ter um registro melhor de tudo que tem lá. O importante é que a gente levante bem as etapas anteriores à nossa administração / gestão, para poder realmente estar atuando naqueles pontos que a gente entende que precisam ser corrigidos, né? Então, João, se você quiser aprofundar um pouco mais... Inclusive, João, já passando a bola já ainda mais redonda, fala um pouquinho sobre essa questão que o pessoal já mandou no chat aqui, eu também já tinha notado aqui da questão de vacância, alavancagem, se você já tem algum plano para isso também. Claro, acho que primeiramente, boa noite a todos. Agradecer pela oportunidade de expor aqui um pouco sobre a nossa estratégia, a nossa forma de atuação em situações como essa. Acho que tem um dado que é interessante, que certamente foi importante aí na tomada de decisão do Yuri para ser um dos líderes desse movimento. Hoje, na Red, nós já tivemos, né, desde o início das nossas atividades, em 2016, 15 fundos transferidos para cá, de 11 administradores e gestores diferentes. Então, é um processo de implantação de fundos de terceiros que já é bem redondo e bem organizado internamente.
né? A gente vem mencionando muito aqui que a Rede é uma gestora de fundos imobiliários, mas a gente é uma casa full service de fundos imobiliários, né? Temos uma distribuidora que faz a administração dos fundos, e dentro dos serviços de administração, todos os serviços qualificados também são internos. Controladoria, custódia, escrituração. Isso traz alguns diferenciais de custo para o produto, né? Ele fica mais eficiente. E para o nosso dia a dia aqui, na tomada de decisão, na operacionalização das decisões, ter todo mundo embaixo de um mesmo guarda-chuva deixa tudo muito mais dinâmico, né? A gente já, nesse próprio fundo que vamos receber aí na próxima sexta-feira, a gente já identificou situações do passado que, por dificuldade de conciliação de fluxo de caixa, recursos ficavam parados em conta e não eram aplicados no fundo de renda fixa, por conta do administrador e o gestor não estarem caminhando na mesma velocidade, com o mesmo entendimento das informações. Então, é uma questão super simples, mas que às vezes por você ter equipes diferentes, em empresas diferentes, com processos diferentes, pode travar e tomar tempo e deixar o fundo um pouco menos eficiente. Então, acho que esse é um ponto importante de mencionar, e que a gente busca ter um processo bastante organizado e eficiente aqui para tocar os nossos fundos. Então, é uma situação que nós já vivenciamos muitas outras vezes. Então, numa fase inicial, acho que o primeiro propósito é esse que o André mencionou, do diagnóstico. Então, fazer um levantamento aí de todas as informações relacionadas aos ativos, aos contratos, e principalmente, acho que nesse fundo, talvez o grande ponto de preocupação aqui de todos seja o fluxo de caixa, e aí tanto o operacional, que é aquele que vai impactar o rendimento, quanto o fluxo de caixa para fazer frente ao pagamento das dívidas, principalmente aquela que tem o vencimento de carência no ano que vem. Então, acho que essas são duas situações que a gente vai buscar atacar de uma maneira bastante intensa aí no início das atividades. Inclusive é citado aqui, né, justamente no chat, o pessoal perguntando se tem alguma chance de vender algum ativo, até fala como o Corporate, né, Alamedas, que é um que tem a menor participação, né? Se Sim. Tem essa intenção de fazer alguma venda para pelo menos mitigar a alavancagem, você acha que isso está no... Assim, não quer dizer que você vai fazer, mas está no escopo? Sim, entendo que estaria, e até antes de passar aqui pelo que seria um possível plano de ação, acho que dentro desse processo de diagnóstico a gente divide aqui em 4 grandes atividades. Primeiro, uma que é operacional e técnica. Então, nós já começamos, né, previamente a receber o fundo, a fazer o contato com os administradores prediais, as empresas que são responsáveis pela operação dos ativos, para entender como que está organizado o empreendimento, como que é a administração, quais são os serviços contratados. Muitas vezes a gente identifica nessa atividade potenciais de redução de custo, o que é bom na perspectiva de buscar locatários, né? Você ter um prédio com uma relação custo-benefício de condomínio mais atrativa, e outra para o seu atual inquilino, que vai reduzir o custo dele de condomínio e abrir uma possibilidade no futuro de ter um aluguel mais competitivo, né? O bolso do locatário é o mesmo, ele paga aluguel e condomínio com os mesmos recursos. Então, às vezes existe espaço de melhoria em função da estrutura de organização dos empreendimentos. Então, essa questão operacional, e também tem uma técnica, principalmente nesse fundo, que muitos dos ativos são ativos antigos, já passaram até por retrofit, muitas vezes existem manutenções recorrentes que precisam estar endereçadas para que se evite lá na frente a necessidade de um investimento relevante, e tem ações emergenciais que precisam ser atacadas aí pela equipe de engenharia, para que a gente evite situações mais complexas na utilização do edifício. Então, em um deles, por exemplo, tem uma situação relacionada ao sistema de ar-condicionado que vem sendo acompanhada, né, tenha tido alguns investimentos paliativos, mas em algum momento vai ter que ter um olhar um pouco diferente para trazer aí uma modernização. Então, dentro da parte operacional e técnica, esse o objetivo inicial aqui, ter um entendimento de como está funcionando, o que é preciso fazer de maneira emergencial, se é que precisa alguma coisa, eventualmente contratar laudos técnicos para referendar a situação de cada equipamento. Isso tudo caminha aí na frente de engenharia, que dentro da nossa equipe temos um time dedicado para isso. Depois tem a questão financeira, que é recompor todo o fluxo de caixa e trazer um ponto que certamente os investidores desse fundo têm interesse em saber, projeções, né? Em determinados cenários de ocupação, de nível de aluguel,
de inflação e de taxa de juros, o que acontece com o fluxo de caixa e, consequentemente, com o rendimento do fundo no curto e no médio prazo. Acho que nós vamos buscar fazer essa análise e possivelmente já no primeiro relatório trazer uma perspectiva inicial. Muitas dessas atividades que eu estou mencionando demandam um pouco de tempo, principalmente as mais técnicas ou as que envolvem contratos com terceiros. Então, a ideia é a gente trazer, dentro do padrão RED de comunicação, os relatórios bem detalhados em relação a plano de ação e andamento desse plano de ação, e trazendo, na medida em que formos alcançando, os resultados desses diagnósticos e quais serão os planos de ação para caminhar em cada uma dessas frentes. Então, além da questão financeira, tem essa de comunicação que a gente vai procurar adaptar o nosso padrão, trazer essas informações sempre via relatório gerencial, estar disponível para atender os investidores pelo nosso canal de RI, e sempre também aberto a sugestões de melhorias e de incremento de informações nos nossos relatórios. E, por fim, eu falei operacional e técnico, financeiro, comunicação, tem a questão comercial, que aí vai desembocar nessa sua última pergunta, que é o que fazer para endereçar essa situação da alavancagem, que talvez seja a maior preocupação que os cotistas do fundo têm, para tentar minimizar os impactos que ela pode trazer para o fundo. Ô, João, inclusive uma pergunta que entrou no chat agora, aqui, bem bacana. Com essas mudanças todas assim, dá para imaginar um cenário de prazo de quando você vai começar a sentir essas melhorias? Normalmente, Baroni, e de acordo com o nosso histórico aí dos últimos fundos que nós assumimos, é um processo que começa a aparecer mais depois de uns 90 dias. Porque principalmente o que é mais técnico, às vezes pode demandar laudos, estudos, concorrências, projetos. Então, assim, lá pelo segundo, terceiro relatório do fundo, certamente a gente já vai ir trazendo os resultados que vão aparecendo, ou o plano de ação que está sendo implementado, para deixar o mercado e os cotistas na mesma página que nós em relação ao andamento dessas estratégias. Mas, normalmente, a partir de 3 meses, começa a ter um cenário um pouco mais claro dos principais desafios. André, diga lá. Não, eu ia perguntar um negócio para o André aqui, bem legal, que chegou também no chat mais cedo um pouco, sobre a questão do RED AAA. Pelo que o João está colocando, me parece que não tem muito ângulo de fusão ou alguma coisa nesse caminho agora, que são produtos bem diferentes. Mas olhando para o longuíssimo prazo, pode fazer sentido alguma sinergia dos dois? Bom, e se eu tiver falado errado também, você me corrige. Fala, não, no curto prazo dá para fazer alguma coisa. Fica à vontade de discordar de mim. Eu acho que pode ser que venha a ter algum caminho lá na frente, mas não é o caminho que nós estamos pensando do curto prazo. Até porque tem um desafio muito grande em recuperar o valor da cota do RBCO. Então, vamos dizer assim, a gente deveria estar focado nele, porque eu não consigo fazer uma emissão para fazer uma troca de cotas nele. Então, a gente teria que... eu acho que ele pode até vir a incorporar outros fundos, vamos dizer assim, ou ser incorporado por outros fundos, mas nesse momento, mesmo porque os ativos não são AAA, né? Então você tem uma dificuldade maior, teria que mudar o regulamento do AAA para permitir uma associação com esse fundo. Não está no nosso radar isso. Mas está sim no nosso radar, eventualmente, do ponto de vista comercial, como diz o João, uma eventual venda de ativos, uma eventual fusão com outros ativos, sempre focando no quê? Na melhora de resultado, né? A gente tem esse histórico, como a gente estava falando, são 15 anos de atuação e 11 vezes a gente já teve fundos transferidos para cá. Muitas vezes a gente faz algum esforço para tentar melhorar a percepção de valor do ativo, não é? E isso se acaba aparecendo na melhora do valor da cota. Outras vezes a gente com transação mesmo, ou seja, ou atividade diferenciada. Por exemplo, mudar a vocação de um imóvel. No caso recente do Continental Tower, né, do CJCT, foi o que a gente fez. A gente está retrofitando o prédio, os andares. Você está fatiando os andares, né? Você está fatiando os andares. Então, nós estamos transformando conjuntos de 2.000 metros em conjuntos de... O menor tem 170, o maior 360 metros. Então, cada andar está se tornando 8 conjuntos. Resultado disso, nós estamos locando a R$100. Coisa que, quando assumimos o fundo, o valor praticado lá era R$40. Então, o que faltava ali? Uma percepção do real valor daquele ativo. Hoje, eu acho que o mercado tem uma percepção do real valor do ativo. Era um ativo que tinha 60% de vacância, né? Ou que foi feito, por exemplo, do presidente Vargas, onde a gente também conseguiu fazer uma venda acima do valor patrimonial, de forma
a começar a trazer alguma liquidez para o ativo, ou uma devolução de dinheiro para aquele investidor que estava há anos nesse papel e não via perspectiva de conseguir retornar o seu dinheiro, porque muitas vezes, quando você tem um mercado depreciado, você retornando o seu dinheiro, você tem a oportunidade de comprar outros ativos que têm um potencial de valorização maior. Então, o que a gente busca aqui é realmente recuperar os ativos, procurar um melhor destino, estuda qualquer coisa, a cabeça é muito aberta, ou seja, pode ser fusão, pode ser venda, pode ser aquisição, entendeu? Enfim, para tentar, de fato, resgatar valor no ativo. André, há muitos anos atrás você falou uma frase, eu não me lembro aonde, vamos resgatá-la aqui agora. Você falou assim, você tem que dar água para o cavalo que vai sair da raia, né? Então é isso, né? É verdade. Não é? Essa frase aí é sua. Não sei se você tem o hábito de falar aí. Porque, na verdade, é isso mesmo. Você, às vezes, tem um produto que está cansado, só está cansado. Porque, às vezes, você acaba pegando aí um mercado ruim ou uma sucessão de equívocos. Esse é um fundo que, na análise que a gente faz, ele começou bem. Ele foi se perdendo no meio para o fim do caminho, entendeu? Então, talvez uma renovada, uma oxigenação abra perspectivas novas e as pessoas falem, pô, para que eu vou vender com esse desconto? Melhor esperar. Então, não é que tem aquela pressão vendedora violenta, que, na verdade, como não tem comprador novo, qualquer pressão vendedora deprime o preço, não é? Então, a gente tem visto isso agora que a gente está presenciando, essa melhora que tivemos aí no mês de julho, no mês de agosto, já nos mercados de forma geral. Você pega, por exemplo, e o mercado é cíclico, né, Baroni? Você sabe muito bem disso. Poxa, você vê aí, quem diria que o destaque de 2022 hoje seriam os fundos de shopping, que acumulam uma rentabilidade mais, dividendos mais valorização da cota, de mais de 16% no ano, né? Quando um ano atrás ninguém queria isso, quer dizer, foi o que mais sofreu. Então, na verdade, a coisa vai se recompor e volta a ter algum valor. Basta você tirar a pressão de venda. E para isso, eu acho que as pessoas têm que realmente se atentas, nós vamos procurar comunicar com muita clareza e transparência, nós vamos fazer um diagnóstico profundo e vamos registrar isso em relatório, e eu acho que a partir daí a gente vai começar a visualizar as possibilidades que a gente tem ali dentro. E acho que a gente deveria ter, por parte do investidor, um voto de confiança no sentido de vou esperar, porque às vezes eu tenho a possibilidade de vender isso aqui bem melhor do que está hoje, com medidas simples, né? O melhor posicionamento do produto só. Chegou uma pergunta, o Vai Pelos Fundos, ele fez uma pergunta, na verdade duas perguntas bem legais, eu vou fazer daqui a pouquinho, fique aí, essa o João vai gostar dessa pergunta do Vai Pelos Fundos. Mas antes disso, Yuri, jogando a bola para você aí, e aí, continua vendo valor no fundo, vai continuar investido? Como é que é o seu plano aí agora com a cabeça de investidor, né? Não de claro, acho que é muito do que o André falou agora, assim, o fundo, ele foi... teve uma sequência, eu não sei se foi exatamente de erros, tá? Mas foram algumas decisões que culminaram no ponto que a gente está hoje, né? Que assim, acho que foi vendida para a base de cotistas errado lá atrás. Acho que você gerou uma pressão vendedora. Acho que a falta às vezes de transparência, né? Acho que uma coisa que a gente preza muito aqui na Mora Invest e aliás um dos motivos pelos quais a gente quis levar esse fundo para a Red é a transparência e esse canal de conversa com os investidores, né? Aqui a gente faz live todo mês com os investidores, publica tudo aberto no relatório, tem um canal super tranquilo de conversa, inclusive os links estão aqui no vídeo aqui embaixo. Mas essa conversa e essa transparência, esse grau de abertura e essa percepção dos investidores de que tem alguma coisa se mexendo aí, e que isso pode eventualmente dar bons frutos, é o que vai fazer esse fundo realmente destravar todo esse valor que tem embutido aqui. E aqui a gente fala, bom, mas o Yuri fica falando que tem valor embutido, que não tem, o que é isso, né? Acho que eu, como assim, a gente não está fazendo a gestão do fundo, então não tem nenhuma informação a mais que os outros investidores, isso que é importante destacar aqui também. A gente faz projeções como os outros investidores fazem com base na informação que a gente tem disponível no mercado. Então, quando você pega o valor patrimonial, né, atualizado do fundo por edifício, e eu acho que até teve uma pergunta aqui no chat que colocou falando que o edifício Alamedas, né,
ele seria mais fácil de vender, etc. E realmente é um edifício que dificilmente ele seria vendido com desconto. Acho que é um edifício que hoje, se você levanta o braço na rua, você consegue vender ele razoavelmente fácil, e acho que num preço melhor do que foi pago lá atrás. Quando você elimina, então, esse edifício da conta, você está considerando que os outros prédios, que é o Morumbi, o Birman, o Rachi, quando você faz deixa eu até fazer aqui, ó, o valor médio, né, de metro quadrado com esse índice de desconto aqui, está chegando num valor aqui perto de R$4.000 por metro quadrado para comprar um edifício em São Paulo, construído, que por mais que não seja AAA ou esteja no melhor lugar da cidade, assim, é muitíssimo abaixo de qualquer valor de reposição ou qualquer estimativa de valor nesses edifícios. Então, o que a gente vê é que sim, hoje se você tirar isso, você está comprando, por exemplo, o Birman 20 a R$2.600 um metro quadrado, fazendo essa regrinha de 3, R$2.600 um metro para qualquer prédio comercial aqui hoje não faz o menor sentido. E a outra coisa que a gente vê de valor, isso é no valor do fundo, né? Quando você transforma em fluxo de caixa isso, se você conseguir resolver a questão de vacância, mesmo perdendo um pouquinho de preço de aluguel, está falando, e aí considerando já que vai sair de carência, né, os CRIs de alavancagem do fundo, está falando aqui, e assim, o pessoal da Red às vezes tem mais informação do que eu, e vai olhar esse estimativo e falar, puta, acho que não é bem isso, ou é isso, e aqui eu estou falando exatamente o que a gente faz a conta olhando de fora, a gente está considerando que esse fundo poderia ter um dividendo na ordem de 58 a 65 centavos. E quando você coloca 64, a nossa média aqui dá dando 64, eu falei 58 para ser um pouco mais conservador, mas quando você coloca 54 centavos de dividendo em cima de uma cota que está hoje a R$40, você chega num yield brutal. Então, a verdade aqui é que se a gente não visse valor nas cotas do fundo nesse preço, a gente teria vendido a nossa posição e transformado nosso investimento do FOF em outra coisa. A gente não tem muito problema em colocar prejuízo para dentro. Mas no valuation que está hoje e dessa forma, a gente entende aqui que existe um valor grande e realmente assim, é difícil falar que está caro ou está barato, mas nesse preço nós aqui somos compradores aqui desse fundo. Maravilha. Bom, já estamos perto de acabar. Falando nisso, mais 2 minutinhos aí para encerrar o nosso sorteio do FIExperience. O link está aqui, ó, tá aqui no chat, pode pegar. Ó, João, eu falei que chegou uma pergunta que você ia gostar aqui, bem legal, ó. Primeiro ele faz uma brincadeira assim, né? Bons ativos em região intermediária ou ativos médios em regiões primárias? Bem rápido. Bons ativos em região intermediária, ativos médios em regiões primárias. Faz sentido isso aí? Faz, eu acho que sendo bem objetivo, eu pessoalmente prefiro ativos intermediários em regiões primárias. A gente percebe isso olhando o nosso mercado hoje. Né? Se você pegar aqui o eixo da Faria Lima, Juscelino, Itaim, Pinheiros um pouco, até um pouco de Vila Olímpia, a vacância já é favorável ao proprietário. Né? As últimas negociações de aluguel têm sido com ganho real acima da inflação. E aí, quando você vai se afastando para regiões mais secundárias, Berrini, Chucre Zaidan, Marginal, Chácara Santo Antônio, você pode ter o melhor ativo do local, mas ele hoje certamente está sofrendo com uma vacância muito grande. Né? Você pega ali a Chucre, que tem prédios excelentes que foram entregues aí nos últimos 5 anos, vacância superior a 30%, e aluguéis sendo negociados hoje em patamar inferior ao que eles tinham sido negociados 3 anos atrás. Por falar em aluguel, desculpa te interromper, que é exatamente a segunda pergunta dele. O que é melhor, locar a baixo preço e esperar o reajuste, ou locar mais a mercado e dar uma carência? Aí depende muito do momento de mercado, situação do prédio e do contexto do proprietário em geral. Para esse caso em específico desse fundo, dado que ele tem um desafio de fluxo de caixa e a vacância custa muito caro, eu enxergo que é mais vantajoso você trazer inquilino, povoar os prédios, reduzir seu custo, e aí a questão do valor de aluguel você recupera lá na frente. Até porque, como o Yuri já mencionou, não são ativos óbvios, né? A gente, evidentemente, vai traçar um plano de ação, vai buscar ser agressivo, vai trazer as informações aqui para o mercado todo mês nos relatórios,
mas especialmente o Birman, que é um ativo bastante antigo e numa localização bem afastada, o desafio lá é muito grande. Eu não acho nem que é só uma questão de preço, mas uma questão de demanda, né? Hoje, empresas vão encontrar opções tecnicamente melhores, em localizações melhores e com preços não muito distantes. Então, o desafio ali vai ser tentar achar essa demanda no mercado, eventualmente estudar alguma possibilidade de mudança do perfil de usuário. Um exemplo que o André deu lá do Cidade Jardim é deixar claro como, às vezes, é encontrar o ativo certo para aquela localização que a demanda aparece, mas é um desafio muito grande, é o maior ativo do fundo. Então, hoje, para o cenário do fundo, para o mercado atual, naquela localização, eu prefiro ser mais agressivo e buscar o aluguel lá na frente depois. Maravilha. Bom, daqui a pouco eu dou o resultado, a gente já está encerrando aqui para vocês. Mais uma vez, lembro, está aqui, ó, o link aqui, aqui em cima o QR Code para vocês participarem do nosso evento, 50% de desconto. Bom, o link do sorteio já foi encerrado e eu vou colocar de novo no chat o link do grupo do Telegram que o pessoal do XPCM me pediu para divulgar, tá? Vou divulgar hoje, vou divulgar amanhã e tá aí para vocês participarem. André, muito bom tê-lo de novo aqui no canal. Manda um abraço para o Mauro, para o Alexandre, para a turma toda aí. Muitíssimo obrigado. Boa sorte com o fundo. Deixa o Yuri, a turma toda feliz aí, hein? Obrigado, viu? Obrigado, Barão. Só vou dar um recado final aqui. Eu acho Vamos que lá. Você que está há tanto tempo aí e que realmente acompanha de perto esse mercado, né? Esse mercado é cíclico. E as pessoas têm que entender o seguinte, o ponto de entrada é talvez a coisa mais importante. Então, quando você pega um fundo que nem esse que nós estamos tratando aqui, o RBCO, o ponto de entrada nos ativos, principalmente os últimos, foi perverso. Não é uma questão de má gestão ou de... É o ponto de entrada, porque a gente anda sempre no contraciclo. Vamos lá. Você vai para um mercado demandado, com taxas de juros baixas, como nós chegamos aí a ver, o mercado se torna comprador, os fundos passam a ter ágio, você começa a fazer follow-on, começa a comprar ativos a caps baixos, porque você quer vestir o fundo, né, quer investir aquele recurso que você captou. A captação se torna fácil, porque normalmente sua cota não está negociando com ágio, então você tem um fundo cuja cota vale 100 no patrimonial e está negociando na bolsa 110, a 115. Quando terminou 2019, que o ano em que o IFIX subiu 36%, a maioria tinha grandes fundos aí com ágios de 15% a 20%. Ágios de 15% a 20%. Aí o que essa turma vai fazer? Ou seja, tem mais demanda de novos entrantes, de novos investidores, do que a oferta de produto está conseguindo atingir. E você, com esse recurso na mão, acaba comprando a caps apertados, porque o mercado está concorrido, está praticando isso. E, na verdade, você acaba, então, muitas vezes comprando não o melhor ativo que você poderia comprar, tomando algum risco que você não gostaria de correr, ou seja, o timing, né? E da mesma forma como agora, você chega, na minha opinião, num ciclo terminal da taxa de juros, 13,75, num ponto que eu acho que é tão fora do lugar como era o 2%, ou seja, o Banco Central fez uma alta de 1.175 bases, ou 11,75%, em 17 meses. O último ciclo, aquele de 14 a 16, ele fez de 7,25 para 14,25, portanto 700 bases, em mais de 30 meses, parando 2 vezes para avaliar como estava a economia. Ou seja, não deu nem para avaliar qual é a força que essa taxa de juros tem dentro da economia para poder abaixar realmente o consumo ou coisa que o valha. Então, na nossa opinião, você está num ponto de entrada, porque hoje você não tem ativo, né? Você não consegue fazer captações novas, porque está no ponto inverso, os fundos estão com 10%, 15%, os corporativos, em média, estão com 20% de desconto. Hoje, o que mais sofreu, você vê, os fundos de shopping hoje estão com menos de 1%, os fundos de shopping que fazem parte do IFIX, estão com menos de 1% na média de desconto em relação ao patrimonial. Né? Há pouco tempo atrás lideravam a baixa com quase 20% de desconto em relação ao patrimonial. Hoje são os corporativos que têm o maior desconto. Numa taxa de juros terminal, ou seja, ela vai
estacionar ou talvez cair no ano que vem, né? No começo do ano que vem, eu acredito. Então, quer dizer, este é um ponto de entrada. Então, as pessoas, equivocadamente, aquelas mesmas pessoas que compraram esse mercado com ágio, estão vendendo ele com deságio, portanto, apurando um prejuízo, e o mercado vai se movimentar para cima na sequência quando os juros começarem a baixar. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de paciência e pensar nos pontos de entrada. Mais importante do ponto de saída é o ponto de entrada. Porque se você entrar no ponto lá, lembrando que é cíclico, né? Se você entra lá em cima, no topo, você vai ter que esperar outro topo para poder sair. E outro topo pode demorar 5, 7 anos. Já se você entra no vale, que é onde nós estamos, você tem toda essa estrada para cima que vai te dar a oportunidade de sair com o melhor ou pior resultado, mas sempre com resultado, porque você já pegou lá embaixo. Então, esse momento é um ponto de entrada, não é um ponto de saída. Muito bem, falou e disse, André. É isso aí, concordo totalmente. E mais uma vez, também... obrigado aí por nos receber aqui. É um prazer estar no seu programa. Imagina, sempre à disposição, serão sempre bem-vindos aqui. Manda um abraço de novo para o Mauro, para o Alexandre e para a turma toda aí, tá bom? João, muito obrigado, viu, pela participação. Obrigado, Yuri, obrigado pela presença também. Volte mais, tá bom? Yuri, palavra final, a bola está com você, mas antes disso, seu Yuri, sabe qual foi o nome do ganhador? Não foi um ganhador, foi uma ganhadora. Leandra Costa Lages. A ganhadora Leandra Costa Lages tá aí, ó. Ganhadora do nosso FII Experience. Então tá sorteada. Participe. Vamos lá, ó. Investidora. É isso aí. Parabéns. Esperamos por você lá, Leandra, semana que vem. Yuri, faça as honras. Bom, obrigado, professor Baroni. Obrigado, pessoal da Rede, por comparecer aqui também. Acho que esse foi um movimento super importante aqui para a gente, né, enquanto gestora. Eu acho que não só com um FOF, né, não só deve comprar fundos ou trocar a carteira quando precisa, mas tem que atuar de forma incisiva e de forma bem preponderante quando um fundo de investimento que você tem na carteira, que você vê valor, que você tem bons ativos, acaba tendo alguns percalços. Então, é importante essa atuação dos FOFs. Existiu um burburinho lá atrás, né, na indústria sobre os FOFs estarem sendo muito ativistas nos fundos, ou puxando a gestão, ou deixando de puxar. Eu acho que quando esse movimento ele acontece em prol dos cotistas, é um negócio que tem que acontecer, e até é bom que isso aconteça, né? Você transforma realmente, como o André pontuou, o dono dos fundos são os cotistas, o dono dos fundos não são os gestores, os administradores. Então, cotistas, votem nas assembleias, né? Isso é muito importante. A gente foi desafiador, né, angariar os votos que a gente teve. Tem muitas assembleias que a gente faz para mudanças pontuais de regulamento de fundo, ou não só nossos, mas da indústria inteira, que não tem muito engajamento dos cotistas. Cotistas, acho que é muito importante esse engajamento e essa noção de que vocês são os donos e que cada voto que o cotista dá numa assembleia é super importante para o bom continuamento dos fundos. Bom, dito isso, a última palavra que eu queria falar aqui, o André pontuou essa questão de serem cíclicos, né, os fundos imobiliários. Acho que isso faz todo sentido, isso é algo que é muito importante e algo que a gente sempre sente na pele aqui no FOF, né, na gestão do FOF. E até é engraçado, né? Nosso FOF, a gente começou, a primeira emissão de cotas foi em janeiro de 2020, imagina, né? Um mês antes de começar a crise, de começar o coronavírus, a gente nem sabia, né, o que era isso. Em fevereiro foi aquela questão, né, o que vai ser, o que não é. Em março o mercado começou a derreter, e a gente, quando fez a emissão do FOF, a gente olhou aquele cenário super incerto e falou, cara, vamos manter o dinheiro que a gente captou aqui em caixa, e vamos ficar com esse CDI que estava em 4 ou 5 na época, não lembro direito, mas super baixinho, né, rendendo quase nada, não conseguindo fazer distribuição de dividendo, e os cotistas nossos ficavam, de fato, reclamando, né, falando, putz, vocês não vão alocar, tem que alocar rápido, tem que fazer acontecer, tem que comprar. A gente falou, cara, o cenário está totalmente esquisito, né, e foi o que
deu gênese ao nosso produto. Assim, a verdade é que a gente conseguiu fazer as alocações no momento em que, para o outro lado, também não fazia sentido, né? Tinha caído todos o mercado imobiliário, pegamos a volta, enfim, de fato, isso acontece muito, né? Os cotistas de fundos imobiliários que têm suas gestões profissionais, né? Principalmente os FOFs, eu acho que a primeira escolha tem que ser no gestor, né? Você tem que conhecer o gestor, gostar do gestor e investir no gestor e depois você dá uma olhada no que tem na carteira, porque de nada adianta uma boa carteira com um mau gestor, que isso realmente ao longo do tempo vai acabar detraindo valor dos seus produtos. Mas é isso, bom, obrigado mais uma vez aí pelo espaço e pela conversa. Beleza. Gente, muitíssimo obrigado, boa noite, obrigado pelo aceitarem o convite e até uma próxima oportunidade. Boa sorte com o fundo, parabéns e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Obrigado.